Cara, como é que isso refletiu no mercado hoje? Governo, esse caso de fraude, né, essas incertezas. Você tem um Banco Central segurando taxa de juros, governo querendo baixar, né? 6 meses depois, ou 7 na verdade, né? O que aconteceu? Começando assim, ó, Americanas pegou todo mundo de calça curta, tá? Assim, por mais que pouca gente morresse de amor pela empresa, ao mesmo tempo não se imaginava que existia um problema daquele tamanho lá dentro. E aquilo trouxe repercussões muito graves para o mercado de crédito como um todo. O mercado de crédito praticamente fechou no Brasil depois daquele evento de Americanos, porque, enfim, todo mundo se machucou. Um monte de fundo que supostamente era seguro apontou perdas porque estava exposto das debêntures, etc e tal. E essa secura, essa estiagem do mercado de crédito, na verdade, ela teve um impacto significativo na economia real por conta de outras empresas que se viam em necessidade de refinanciamento. Exemplos assim que ficaram mais famosos, tá? Eu acho que em primeiríssimo lugar, né, é a famigerada Oi, né? A Oi, ela tinha um volume relevante de dívida que ela precisava rolar no começo desse ano, né? Quando a gente fala de rolagem de dívida, tu fala assim, você contrata uma dívida nova, com prazo de vencimento mais longo, usa os recursos para pagar a dívida mais curta, né? É mais ou menos como você ter dois cartões de crédito e pagar um com o outro, embora seja proibido, isso, né? É crime fazer isso, não façam. O que eu pensei, na verdade, foi aquela coisa, sei lá, você tem um... Fala, eu só lembro da Crefisa, me fala um outro nome de financeira aí. Eu também só lembro da Crefisa. Continue investindo no Palmeiras, por favor. Não, detalhe, olha que branding bom que os caras têm, porque a gente só consegue pensar na Crefisa. Mas enfim... Então, mas tinha a Fininvest do Falcão, mas não existe mais. Do Faustão. Então assim, ó, Crefisa, parabéns pelo branding, a gente não consegue lembrar do nome de outra financeira. Mas então imagina a situação. Você tem uma dívida com a Crefisa, né? E aí você vai na concorrente da Crefisa... pega um dinheiro com eles e usa para pagar a dívida da Crefisa. Isso é rolar dívida, tá? E assim, a princípio isso é uma coisa normal, isso é do jogo de empresa, etc e tal. Mas o ponto é, a Oi tinha um volume relevante de dívida para rolar no começo desse ano. Quando aconteceu tudo aquilo com Americanas, o mercado secou, consequentemente ela não rolou, né? E a única rolada que aconteceu, quem levou foram os acionistas, porque a empresa teve que entrar em recuperação judicial de novo e assim, perda total, tá? Então assim, isso foi óbvio que não dá para acreditar só isso, né? Nunca é só um fator, mas isso houve uma influência significativa, mas na os minha bancos opinião. De maneira geral então fecharam essa torneira para crédito. Isso aconteceu com várias outras empresas também, sei lá, empresas grandes, famosas, sei lá, Tokstok. Tokstok teve um problema grave de rolagem de dívida também, né? E ainda assim, de tempos em tempos a gente ouve histórias aí de empresas com dificuldade de fazer rolagem até hoje, embora evidentemente a situação, o mercado de crédito já reabriu de lá para cá, né? Todo mundo tá mais seletivo, tá mais cauteloso, mas hoje em dia você consegue crédito, tá? Grandes empresas conseguem crédito de novo. Então, Americanas foi isso, tá? Segundo ponto, governo. O caso governo, acho que ele foi engraçado, porque assim, os primeiros meses de governo Lula, eu acho que os caras vieram, né? O partido como um todo veio com uma sede ao pote, assim, de nós ganhamos a eleição, né? Nós derrotamos o bolsonarismo, aquela coisa toda, aquela retórica de palanque, né? Isso significa que a sociedade subscreve integralmente o nosso programa, então a gente pode chegar dando voadora de 2 pés em todo mundo. Nos primeiros meses, eles vieram assim numa velocidade que eu brinco assim, os primeiros meses do governo foram CREO velocidade 5. Tipo assim, vamos mudar tudo, vamos desfazer tudo que a gente acha que tem que desfazer, vamos desmontar, etc e tal. Meteram a mão lá na questão da regulação do setor de saneamento, por exemplo. Queriam mudar a política de preço da Petrobras, queriam mexer com questão do mercado de distribuição de combustíveis, queriam discutir a desestatização que ocorreu da Eletrobras, queriam fazer um monte de coisa, fazer acontecer, tá? Eu no começo fiquei assustado. Fiquei assustado porque assim, do tipo, os caras estão vindo com tudo e vão passar por cima do que for,
Eu acho que a grande beleza do negócio é que, num certo momento, eles começaram a perceber, olha, existe um congresso, existe uma oposição, não é tão simples fazer tudo que vocês querem, algumas coisas não vão passar, algumas coisas o congresso vai derrubar. E aí, meio que deu uma aprumada, né? E aí veio a parte engraçadíssima, né? Porque depois que veio essa aprumada, né, a imprensa brasileira descobriu as emendas dos parlamentares. Que não é mais o orçamento secreto. Não é mais orçamento secreto, agora são as emendas de bancada. Emendas de bancada, que é uma coisa bonitinha, fofinha, democrática, né? Quando na verdade, você pura e simplesmente você está distribuindo verba da mesma maneira que o governo anterior fazia. A diferença é que agora é o salvador da pátria, o amor venceu. Tá? Pois bem, de qualquer maneira, isso se traduziu em uma relação mais equilibrada. E eles tiveram que, do tipo assim, não, a gente não joga sozinho aqui, né? A gente tem outros agentes com os quais a gente tem que cooperar, né? Do tipo, não se governa sozinho. Isso foi bom, tá? Isso foi bom para o andamento das coisas. Em paralelo, a gente teve as questões, primeiro lá do arcabouço fiscal, tá? O tal do arcabouço fiscal é uma merda, tá? Só que assim, é uma merda de cabrito, enquanto com o ânimo que os caras vinham, a gente imaginava que vinha uma bosta de vaca, né? Então, sabe aquela coisa assim, né? Entre uma e outra, né? Se eu tiver que comer uma colherada de uma ou de outra, qual eu prefiro, né? Harmonizo com Carmener, tá tudo certo. Tá ótimo. Né? Então, assim, o arcabouço fiscal, ele é um arranjo ruim, tá? Mas foi melhor do que a gente imaginava que poderia ser, considerando a maneira que os caras vinham. E aí depois disso começou a discussão de reforma tributária, né? Que assim, querendo ou não, é uma pauta que, cara, desde que eu me entendo por gente, se fala em reforma tributária nesse país. Então, o fato de se ter conseguido avançar com alguma coisa é positivo, tá? Tem aí toda uma questão de tributação sobre consumo que, se efetivamente avançar da maneira que está planejada, em teoria deveria se traduzir pelo menos em uma simplificação do processo. O problema é que ainda tem uma questão de alíquota, né? Talvez no final das contas todo mundo pague mais imposto.